Boa noite, turma de automação. Professor Lucas aqui para a gente finalizar a programação do nosso teclado matricial com LCD, com a ajuda aí do PixinLab. Então, a gente está entendendo o código, entendemos as ligações do hardware, agora a gente vai ver a influência dessas ligações no código e a gente já vai jogar o nosso programa principal aqui, entender ele passo a passo. Vamos lá. Nosso programa nosso início, o cabeçalho do nosso programa, lembrando aqui que eu já estou deixando a questão de definição de fuses, tudo de lado, porque é aquele padrão que a gente já conhece. É só as partes que a gente está acrescentando. Inclusive, eu também não estou falando aqui, não estou mostrando para vocês a parte referente ao código do display de LCD. Esse código vai ser acrescido ao código da última aula. Estou disponibilizando para vocês em PDF aí no Classroom um documento com o código completo. Mas essa análise que a gente está fazendo aqui agora é para o teclado matricial e esse código do teclado matricial tem que ser adicionado ao código do display de LCD, de forma que a gente consiga, nosso objetivo vai ser ao final digitar no teclado matricial e conseguir mostrar isso no display de LCD, tá? Então no último vídeo a gente fez as associações de quais ports do teclado matricial estão conectados com o microcontrolador e a gente chegou nessas conclusões coloridas aí, tá? Eu deixei da mesma cor que a gente fez as marcações nas linhas. Então eu estou definindo aqui, ó, TL1 é a linha 1 do teclado, TL2 é a linha 2 do teclado, TL3 linha 3 do teclado, TL4 linha 4 do teclado, tá? Observe o seguinte, RA1 RA1, RA2, RA2, RA6, o RA6 e RA7, tá? Então eu tenho a representação binária de cada um desses bits, né, de cada linha, e a única diferença aqui é que a gente fez a programação utilizando números hexadecimais, beleza? Quando a gente for programar o nosso registrador TRISA, que diz se o meu registrador port A é de entradas ou de saídas, a gente vai ter que jogar output, né, níveis de saída, em RA7, RA6, RA1 e RA2. Né? 0 é output. Os outros registradores vão ficar configurados dessa maneira porque foi assim que nós configuramos eles para trabalhar com display de LCD. Tá? Então vocês podem dar uma conferida lá que RA0, RA4, RA5 e RA3 estão relacionados com display de LCD. Então, essas informações aqui eu só trouxe das últimas aulas. Tá? Colunas. Estou definindo que TC1 é a coluna 1 do teclado, TC2 é a coluna 2 do teclado e TC3 é a coluna 3 do teclado. Como as colunas a gente tem associação direta aos bits, eu poderia fazer isso também com as linhas, eu só chamei de uma forma diferente aqui, que é para a gente treinar essas formas diferentes que a gente tem de trabalhar. Então, quando eu me referi a TC1, eu estou me referindo ao bit RB7, ou seja, ao bit 7 do porte B. Quando eu falar TC2, eu estou me referindo ao bit 6 do porte B, tá? E idem para o RB5, que se refere ao TC3, tá? Terceira coluna. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Observe o seguinte, as linhas nós vamos jogar nível alto no teclado e fazer a conferência. Então elas são output. As colunas nós vamos ler a informação que está chegando do teclado. Então elas são input. Então RB5, RB6 e RB7 eu tenho que configurar como nível alto para input. Os outros bits estão relacionados ao display de LCD também, tá?
Então, nós vamos usar como padrão para triz A e triz B essas duas palavras binárias. Vamos usar, para trabalhar com teclado matricial, esta função aqui. Então, observem que é uma função que retorna um char, tá? E recebe um int. Ela recebe um int e retorna um char. Nós vamos trabalhar esse int sendo zero, sempre zero, tá? É como se fosse um tempo de estouro, porque a gente vai precisar fazer uma manobra para não dar interferência de delays. A melhor maneira de fazer isso era através de interrupções, a maneira mais elegante. Mas devido ao nosso tempo, eu vou deixar para a gente trabalhar interrupções presencialmente e a gente entender a distância aqui, o teclado matricial, que é um pouco mais simples, tá bom? E eu defini um vetor de chars aqui, 4 char, vetor de 0 a 3, referente à linha. Então, esse vetor tem exatamente aqueles valores lá, ó, que a gente definiu para as linhas. Então, um vetor de char que tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, teclado matricial. Perfeito? O nosso código funciona da seguinte forma. Basicamente, a gente só vai chamar a função. Então, eu preferi fazer a função fora do código. Então, vamos entender a função primeiro. Como eu disse, ele vai retornar um char. Tá? Vocês observem aqui que essa variável ret é char. E o que essa função me dá de retorno é exatamente essa variável ret. E ele vai receber um int, esse int timeout. Beleza? As outras variáveis aqui foram criadas como auxílio. Tá? As outras variáveis estão aqui como auxílio para o funcionamento do código. Beleza? A gente tem um while. Esse while ele vai ser verdadeiro por conta desse end aqui. Tá? A primeira parte vai ser sempre falso, se tudo estiver funcionando legal. Outra observação, esse operador aqui, ó, isso daqui é um operador de OU, é um OU lógico, tá bom? Esse operador aqui é um operador de AND lógico. E o operador de exclamação significa a negação, né? Negação ou o contrário, ou o complemento, tá? Entrou nesse while, ele vai fazer um for de 0 a 4. Quando ele faz esse for de 0 a 4, ele está pegando os 4 pontos daquele vetor que a gente criou. Então, ele está pegando as 4 posições, posição 0, posição 1, 2 e 3. Essas posições significam linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. O porte A vai ser nível alto somente na linha que for acionada. Então, ele vai jogar nível alto na linha acionada. Quando ele joga nível alto na linha acionada, ele vem testando as colunas. Ele testa as colunas. Então, linha 1, ele testa coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 2, testa coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 3, testa coluna 1, coluna 2, coluna 3 também. Tá? Aqui, toda essa operação aqui, basicamente é para zerar de novo o porte A. Tá? Essa operação ela pode ser reescrita dessa forma, tudo bem? Mais uma vez, o nosso operador de i comercial aqui, presta atenção no detalhe. Eu tenho aqui em cima 2 i's comerciais. Isso é um AND lógico. Esse i comercial sozinho, quando a gente tem só um, ele significa um AND bit a bit. Então, eu estou fazendo um AND de porte A com esse till linha i. E esse till significa operação de complemento de 1. Tá bom? Quando a gente faz essa operação, o novo valor de porte A
vai ser 0,000,0000. Ou seja, a gente zerou o porte A. Beleza? Aqui alguns tratamentos, dependendo do resultado que a gente tiver em hatch, né? Por exemplo, o nosso resultado para 0 é quando a gente tiver ele associado ao número 11. Então, a gente não quer que apertar 0 seja o número 11. A gente quer que apertar 0 seja 0. Então, a gente faz a correção aqui. Outra observação. Não fiz o tratamento nem para o jogo da velha, hashtag lá, nem para o asterisco. É algo que vocês podem acrescentar no código de vocês. Perfeito? Vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou abrir uma dessas instruções aqui, um desses ifs, para a gente entender melhor como que ele faz essa associação de linha e de coluna. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.